Ainda existe pouca doutrina e quase nenhuma jurisprudência sólida sobre alguns temas que estão batendo na porta dos tribunais, especialmente quando falamos de tecnologia e inteligência artificial. E é justamente por isso que a quarta jornada do direito processual civil chamou a atenção. Dezenas de magistrados, professores e especialistas se reuniram para debater essas questões novas e produzindo, então, enunciados que ajudam a orientar o caminho nesse nosso cenário de rápida transformação. Meu nome é André Tessaner, sou juiz de direito e nesse vídeo eu vou te mostrar por que esses enunciados podem funcionar para o advogado como um instrumento extra na sua mochila, algo que não resolve tudo sozinho, mas que pode reforçar a estratégia e ampliar as possibilidades de argumentação. Também vou te mostrar que, conhecendo essas tendências, tu vai antecipar problemas, ajustar estratégias e não ser pego de surpresa quando essas questões chegarem no teu processo. Essa quarta jornada de direito processual civil aconteceu em novembro de 2025. Ela foi organizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. O evento reuniu 3 comissões de trabalho, todas presididas por ministros do STJ. Uma das comissões discutiu inovações em mediação e arbitragem, outra se dedicou a temas de recuperação judicial e falência, mas o interesse aqui está na primeira comissão, que tratou das novas tecnologias e inteligência artificial no processo civil. É justamente dela que saíram os enunciados que vamos analisar aqui. Mas antes de entrar nesses enunciados, vamos entender qual é a utilidade prática disso tudo. Esses enunciados, eles não têm força de lei, não funcionam como súmula e nem criam direitos novos. Eles não obrigam nenhum juiz ou tribunal. Mesmo assim, eles podem ser relevantes no teu trabalho. Eles surgem como orientações qualificadas, construídas lá por ministros, desembargadores, juízes, professores e especialistas na área. São interpretações coletivas sobre temas difíceis, sobre zonas cinzentas, pontos que a jurisprudência ainda não chegou a tocar. Esses enunciados, eles ajudam juízes, advogados e demais operadores do direito a interpretar a lei com mais segurança. Iluminam esses temas novos e, ao mesmo tempo, ajudam a uniformizar os entendimentos. Para o juiz, eles funcionam como a doutrina funciona. É um apoio técnico que reforça a linha argumentativa, mostrando que aquela interpretação não é isolada, mas em sintonia com o debate nacional. Vamos ver alguns exemplos. Num julgamento de uma apelação do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o relator citou aí na própria fundamentação um enunciado da primeira jornada de direito processual civil do Conselho da Justiça Federal para dar mais solidez. Em outro caso, aparece no acórdão do STJ. No julgamento de um recurso especial, o ministro relator fez referência expressa ao enunciado também da primeira jornada, usando esse material para embasar a conclusão de seu voto. Então, para o advogado, conhecer esses enunciados pode ser uma vantagem. Na prática, quem costuma citar esses enunciados é o próprio juiz, porque ele que lida com isso com mais frequência, ele que participa das jornadas, acompanha esses debates. Mas vamos ser sinceros, será que todo juiz conhece e lembra de todos os enunciados? É claro que não. E o que eu tenho observado é que a gente quase não vê advogados usando esse tipo de material em suas petições, nos seus memoriais ou em suas sustentações. Feitas essas observações iniciais, agora sim, vamos conhecer e analisar esses enunciados que foram recentemente aprovados. O uso de inteligência artificial no processo decisório é admissível como instrumento de apoio, desde que com supervisão humana, sob pena de violação ao artigo 11 do CPC. Esse artigo 11 do Código de Processo Civil diz que todas as decisões do judiciário precisam ser públicas e fundamentadas, sob pena de nulidade. E é justamente aí que está o ponto central. Fundamentar a decisão é um ato humano, personalíssimo, que exige julgamento, prudência e, é claro, responsabilidade. Algo que nenhuma inteligência artificial consegue assumir. Por isso, esse primeiro enunciado funciona como a espinha dorsal de toda a discussão. Ele reafirma algo que já repetimos aqui no canal várias vezes, mas que precisa ser dito de novo. A inteligência artificial pode apoiar, mas nunca substituir. Mesmo sendo uma coisa muito óbvia, já tivemos deslizes no Brasil e fora dele também. Um caso recente chamou a atenção por aqui. Um magistrado teve um salto repentino de produtividade e quando a corregedoria analisou
os atos desse juiz encontrou problemas sérios, como, por exemplo, a citação de precedentes que não existem, um sinal clássico do uso da inteligência artificial sem revisão. Então, esse enunciado ele entra como um alerta para evitar esse tipo de situação constrangedora. A apresentação de jurisprudência, legislação ou doutrina inverídicas geradas por ferramentas de inteligência artificial pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC. Aqui entramos no tema das famosas alucinações da inteligência artificial, aquelas situações em que a ferramenta inventa precedentes, cria número de processo, atribui decisões a tribunais ou pessoas que não julgaram o caso ou que sequer existem, ou cita também doutrina que não existe. Isso não é teoria, já vimos vários episódios assim no Brasil e no exterior. O Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, teve uma apelação recheada de referências fictícias, nomes de desembargadores inventados, processos que nunca existiam e decisões atribuídas a cortes erradas. O colegiado, na ocasião, então, rejeitou o recurso e ainda aplicou multa pela litigância de má-fé. Em outro caso, na Justiça do Trabalho, de São Paulo, uma empresa apresentou embargos completamente desconectados do processo. Tudo indicava o uso da inteligência artificial sem revisão humana. O resultado foi a multa pela protelação e pela má-fé. Aqui no Rio Grande do Sul, uma apelação citou decisões inexistentes do STF e do STJ. O próprio apelante depois admitiu que usou a inteligência artificial e que não tinha conferido nada. A Câmara aplicou a multa também nesse caso. Então, isso é o cenário real. Muitos advogados já estão usando a IA, às vezes sem qualquer conferência básica, ou confiando demais naquilo que ela escreve, e acabam então enquadrados no artigo 80 do CPC. O enunciado vem para dizer exatamente isso. Nesses casos, o juiz pode aplicar a multa. Observe que o texto não usa deve, justamente porque na maioria das situações o que existe é um descuido, não existe um dolo por trás. É um erro grosseiro, grave, mas não necessariamente vai considerar configurada a má-fé. Agora, tem casos em que a multa é plenamente justificável. Por exemplo, teve um processo de recuperação judicial aqui no Rio Grande do Sul, em que apareceu uma petição citando uma lei que não existia. Então, mesmo que o juiz consiga perceber facilmente esse tipo de erro, se dando conta ali que é uma lei inventada, uma coisa que foi bem observada pelo juiz do processo é que aquela conduta naquele processo era especialmente séria, porque numa recuperação judicial tem muitos interessados, tem muitas pessoas ali que acessam o processo e muitas pessoas são simples e confiam naquilo que está escrito naquela petição. Então, daqui a pouco alguém lê ali um artigo de lei inventado, presume que aquela lei existe e pode até achar que o juiz está ignorando aquela lei. Por isso é que em situações assim, essa declaração da litigância de má-fé é necessária. O emprego de sistemas de inteligência artificial pelos tribunais para a identificação de padrões de litigância repetitiva, indícios de fraude processual ou de litigância abusiva, observados os termos da Resolução CNJ número 615 de 2025, constitui instrumento válido de gestão processual e de repressão aos atos atentatórios à dignidade da justiça, em conformidade com os deveres de cooperação e boa-fé processual. Esse enunciado diz que os tribunais podem usar a IA para identificar casos de litigância predatória, desde que observem as recomendações do Conselho Nacional de Justiça a esse respeito. A litigância predatória ela acontece quando alguém usa o judiciário de forma abusiva ou manipulada, tentando ganhar vantagem por fraude. Acontece, por exemplo, quando o advogado pega uma procuração genérica e entra com várias ações separadas para ganhar mais honorários, quando podia ser uma ação só, ou quando ele ingressa com esse monte de ações e a parte não tem nem conhecimento de que o advogado está entrando com esse monte de ações. Há casos também de procurações falsificadas. Na vara em que eu trabalho, por exemplo, tem um caso de que uma pessoa teria outorgado uma procuração depois que ela já tinha morrido, algo que, obviamente, é impossível. Então, essas condutas são um problema grave que nós enfrentamos atualmente. Todas as varas cíveis, eu acredito, de um jeito ou de outro, acabam enfrentando esse tipo de situação. E essa litigância abusiva, ela congestiona varas inteiras, prejudica o andamento das ações legítimas e gasta dinheiro público. Então, esse enunciado, ele reconhece, diante desse cenário, que os tribunais
podem usar a inteligência artificial para identificar padrões suspeitos, mas claro, novamente aqui, a IA não substitui o julgamento humano, ela serve como uma ferramenta de triagem que vai dar algum alerta ali, e claro, sempre respeitando os limites da Resolução 615 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a transparência, a supervisão e a proteção dos dados. A utilização de documentos, provas, jurisprudência, legislação ou doutrina em verídicos gerados por inteligência artificial justifica a expedição de ofício ao respectivo órgão de classe ou corregedoria para a apuração da conduta profissional. A gente já viu que citar jurisprudência, doutrina ou dispositivos legais inventados pode levar a uma multa por litigância de má-fé. Agora, o enunciado acrescenta uma segunda camada nessas situações. O juiz, nesses casos, ele pode oficiar ao órgão de classe ou à corregedoria para avaliar a conduta profissional. Isso faz sentido em determinadas situações, especialmente nos casos em que o erro se repete ou se acaba sendo causado ali um prejuízo grave. Mas o ponto crítico, para mim, está em outra parte desse enunciado: o uso de documentos ou provas falsas geradas por inteligência artificial. Aqui o rumo muda completamente. Porque uma coisa é a inteligência artificial inventar um acórdão, citar um livro que não existe. Isso pode surgir de uma alucinação da ferramenta, sem intenção direta do advogado. Agora, uma outra situação muito diferente é aparecer no processo um documento falso, uma prova falsa. Porque a IA ela não cria espontaneamente um documento em PDF, uma certidão, um laudo técnico. Para que isso aconteça, alguém precisa mandar que a máquina produza aquele documento com aparência de verdadeiro, com uma data, com assinatura simulada, carimbo, etc. Então, aqui a gente não está falando de descuido. Aqui a gente não está falando de uma falha na revisão do que foi gerado pela IA. Aqui a gente está falando de dolo, de uma ação intencional da parte. Alguém que pediu para criar um documento falso para usar ele em juízo. Então, não é só um comportamento antiético, um ato atentatório à dignidade da justiça. Isso aqui é falsidade documental, que é crime. Eu, pessoalmente, se eu me deparar com uma situação dessas dos meus processos, eu, além da litigância de má-fé, além de comunicar ao órgão de classe, eu vou intimar também o Ministério Público para ele avaliar se é o caso de ele requisitar a instauração de um inquérito policial. Porque, nesse cenário, provavelmente o que houve foi a prática, sim, de um crime. Caso a parte seja condenada por litigância de má-fé, sobre o fundamento de que o seu procurador no processo apresentou petição com informações inverídicas obtidas por inteligência artificial, poderá, em ação própria, demandar indenização contra quem causou o dano. Esse enunciado aborda uma situação que já começou a aparecer nos tribunais, como a gente já viu antes. A parte, então, é condenada por litigância de má-fé, porque o advogado apresentou uma petição com informações falsas geradas pela inteligência artificial. Na maioria das vezes, o cliente nem sabe que isso aconteceu, só que, pela lei, quem tem que pagar essa multa é ele, o cliente. A multa por má-fé recai sobre a parte e não sobre o advogado. Então, o enunciado ele deixa claro o caminho que sobra. Depois de pagar a multa, a parte pode ingressar com ação contra quem causou o dano, buscando uma indenização. É uma forma de recompor o prejuízo e, ao mesmo tempo, reforçar a responsabilidade do profissional. A sustentação oral, por se tratar de ato personalíssimo, deve ser executada pelo advogado legalmente constituído no processo, vedando-se sua realização por meio de inteligência artificial, salvo recurso de acessibilidade devidamente autorizado. Um caso recente mostra bem o problema que o enunciado busca evitar. No TRF da 4ª Região, um advogado usou uma ferramenta de inteligência artificial para transformar o texto em fala, para substituir a sua manifestação durante a sustentação oral. O episódio gerou repreensão na própria audiência e repercutiu bastante na internet. É exatamente esse tipo de situação que o enunciado sexto busca enfrentar. Ele afirma que a sustentação oral é um ato personalíssimo e deve ser realizada pelo advogado constituído, vedando então o uso da IA para substituir essa manifestação, exceto, é claro, nos casos em que o advogado vai usar isso por questões de acessibilidade, que é uma outra questão completamente diferente. Penso que não faz nenhum sentido o advogado pedir para fazer uma sustentação oral, algo que inclusive é facultativo, e ocupar o tempo do colegiado com uma espécie de gravação, sem intenção é apenas deixar registrada uma manifestação previamente preparada,
O caminho correto seria juntar esse áudio ou esse vídeo nos autos e não usar aquele espaço ali destinado à interação real com os jogadores. A utilização de dados obtidos por sensoriamento remoto, imagens de satélite e sistemas de monitoramento ambiental pode ser admitida como meio de prova auxiliar para demonstrar o exercício da posse em ações possessórias dos termos do artigo 561, inciso 1 do CPC. O enunciado 7 representa um avanço interessante no uso da tecnologia dentro do processo civil. Ele afirma que dados provenientes de sensoriamento remoto, imagens de satélite e sistemas de monitoramento ambiental, esses dados podem ser usados como meio de prova auxiliar para demonstrar o exercício da posse nas ações possessórias. Sensoriamento remoto é a técnica que permite obter informações e imagens de uma área à distância, por meio de satélite e drones. Na prática, isso significa que, além das provas tradicionais, como fotos tiradas pelo autor, testemunhas, recibos, cercas, historias, plantas de imóveis, o juiz pode levar em conta esses registros tecnológicos que mostram aí como a área foi usada ao longo do tempo. Essas imagens de satélite, elas permitem visualizar alterações físicas na propriedade, presença de construções, sinais de cultivo, abertura de acessos, limpeza, abandono do terreno, etc. Muitas dessas informações, elas podem ser facilmente obtidas com ferramentas acessíveis como o histórico do Google Maps. O enunciado deixa claro que esse tipo de prova é auxiliar, ele não substitui outras exigências do Código de Processo Civil, mas complementa o conjunto probatório e reforça a confiabilidade da narrativa apresentada pelas partes. Eu penso que esse enunciado ele ficou meio restrito demais, ele ficou restrito às ações possessórias, quando, a meu ver, poderia ter sido adotada uma abordagem mais ampla, já que dados de sensoriamento remoto também são úteis para disputas ambientais, conflitos de vizinhança, demarcações, ações de família, até questões urbanísticas. A tecnologia e a inteligência artificial fazem parte do cotidiano forense. O desafio agora é utilizá-las com responsabilidade. Esses enunciados não vinculam o juiz, mas oferecem uma direção segura para lidar com situações novas. Para os advogados, esses enunciados ampliam o arsenal de argumentos, especialmente na hora de fundamentar teses em temas ainda pouco consolidados, justamente como esses que acabamos de analisar.